A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, irmãos, nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, hoje nós iremos falar sobre o sábado, né? A dúvida principal, eu acredito, entre todos os cristãos evangélicos, é a respeito se eu devo ou não guardar o dia de sábado. Irmãos, nós vamos fazer um estudo rápido, não é um estudo complexo, nós vamos completo, na verdade muito grande, nós vamos nos basear em algumas informações e nós vamos procurar chegar a um entendimento com um tempo pequeno de estudo e algumas informações. Nós vamos tentar fechar esse estudo. Então, no final do estudo, o objetivo é nós chegarmos a essa conclusão, se devemos ou não guardar o sábado como um dia cerimonial, de descanso, guardar ou não, tá bom, queridos? Então, para começar o estudo, nós vamos dividir a lei em 3 partes, irmãos, para dar o fundamento do propósito aqui do nosso estudo. Então, para começar, é o que está escrito aqui. A lei em si, ao todo, são computados 613 mandamentos no Antigo Testamento. Os mandamentos são divididos em 3 categorias diferentes. Então, existe a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil ou judicial. O que seria, então, irmãos, a lei moral? Revela a essência de Deus, a natureza boa e santa e justa de Deus. E aí eu peguei um exemplo só para a gente economizar no tempo. Deuteronômio 15, 11. Pois nunca cessará o pobre do meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo, livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre na tua terra. Isso, irmãos, então ficaria dentro de uma lei moral, uma pessoa que visse o pobre. Tiago falou isso na sua carta, né? Capítulo 2, salvo erro, começando pelo verso 14. Ele comentou que vendo alguém uma necessidade ali, premente, na sua vista, não poderia falar, não, tenha fé que Deus vai te suprir. Na verdade, devemos nos mexer na direção de solucionar aquele problema. Então, a lei, isso aqui é uma lei moral. Ninguém iria preso ou morreria no Antigo Testamento, seria apedrejado por não cumprir isso aqui. Mas é uma coisa moral. O que seria a lei cerimonial? Diz respeito aos rituais da Antiga Aliança e tinha o objetivo de apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus. O Senhor Jesus, ele cumpriu tudo isso aqui, a lei cerimonial. Tudo que a gente lê lá e interpreta bem no Antigo Testamento, na parte cerimonial, aponta para o Senhor. Então, demos um exemplo também, lá do Levítico 12, a mulher após o parto. A mulher que tiver dado à luz a um filho, depois de 40 dias, ela tem que oferecer pelo menos 2 pombinhos para a sua purificação e da criança. Ela e a criança, um para cada um. É o mínimo, era o mínimo. É que foi oferecido lá, Maria levou, né, no templo para ela e para o menino Jesus. Foram dois pombinhos, que era o mínimo. Isso é uma lei cerimonial. Lei civil ou judicial. Tinha o objetivo de regulamentar de forma específica a vida em sociedade do povo de Israel quando foi dada, né? Há mais ou menos 3.400 anos atrás. Então, um exemplo também, se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Então, era uma lei judicial. Pode ver que hoje, em Israel, certamente não se cumpre isso aqui mais. Então, ficou para trás. Era uma lei civil, judicial daquela época. A lei cerimonial, por causa de Cristo, também foi cumprida, né? Espelhou nele tudo isso e sobreviveu a lei moral. A lei moral, que aquilo que era, né, irmãos, moralmente justo no Antigo Testamento permanece até os dias atuais. Louvado seja Deus. Então, vamos aqui para o segundo
slide. Irmãos, o que acontece? A lei moral antiga, ela ficou representada nos 10 mandamentos, principalmente ali, é o foco. Então, temos os dois exemplos aqui, em Êxodo 20, de 1 a 17, e também em Deuteronômio 5, de 1 a 21. Eu preferi, irmãos, ler em Deuteronômio 5, porque ficou mais clara qual era o objetivo do sábado escrito na lei, lá nos 10 mandamentos. Isso, irmãos, são coisas, como é algo moral que está aqui dentro, pode ver que isso permanece. O Senhor Jesus, ele não falou contra essa lei aqui, né? Então vamos lá, ó. O que está escrito em Deuteronômio 5, a partir do verso 13 a 15, para a gente entender o sábado. Vamos lá. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Então, tá aí, agora o verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Aí então, depois, irmãos, nós podemos fazer um comentário de Jeremias 7, de 22 a 23. Aí a gente faz só um comentário. Irmãos, lendo o Deuteronômio 5, aqui esses versos, ficou bem explicado aqui que o Senhor, quando ele determinou a guarda do sábado, e por estar dentro dos 10 mandamentos, isso ficou como uma lei moral. Uma lei moral. Olha, vocês foram escravos lá no Egito, vocês sofreram na servidão, né? Agora vocês vão entrar na terra prometida. Alguns vão se sobressair, vão ser patrões, outros serão servos. E se o Senhor não fala nada, certamente aquele que está por cima faz o que está por baixo, né, irmãos? O mais humilde iria trabalhar todos os dias como um escravo. Aí o Senhor determinou isso aqui. Então, irmãos, é moralmente justo. O Senhor falou, olha, 6 dias vocês trabalham, mas o Senhor deu esse mandamento, é descanso. E nós sabemos até através da ciência, irmãos, que se o homem não descansar, isso faz um mal para a saúde terrível. E aí, irmãos, qual é o objetivo de Jeremias 7, 22, 23? Na verdade, o certo é ler Jeremias 7 inteiro. Ele deixa claro, irmãos, que o Senhor, na verdade, através de Moisés, quando o Senhor coloca a lei nas pedras, que ele leva lá, que ele desce com a pedra da lei, irmãos, isso era suficiente, os 10 mandamentos eram suficientes para o povo. É que quando Moisés chegou lá embaixo, o povo tinha construído o bezerro de ouro. Então, a partir daí, aquelas pedras foram quebradas, irmãos, por isso que estava em pedra e não em ferro, em outra coisa, porque aquele conserto foi quebrado. E aí, então, começou a aparecer uma série de determinações civis ali, e o Senhor ampliou. Então, a parte cerimonial foi ampliado a partir daquilo lá que aconteceu, né, do bezerro de ouro. Então, mas os 10 mandamentos eram suficientes. No começo, o Senhor tinha colocado isso aqui. Fica bem claro quando nós lemos o Jeremias 7. Vamos seguindo então. Irmãos, resumo de algumas leis dos 10 mandamentos. Então, lá, honrar o pai, não matar, não cometerás adultério. Aí, como um exemplo, para ser rápido o estudo, pegamos aqui Mateus 27 e 28. O que o Senhor falou a respeito do adultério? Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, quer dizer, o Senhor Jesus resgatou esse tipo de lei, isso é uma lei moral. Aí depois fala de não furtarás, o falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. E, irmãos, a guarda do sábado
o Senhor Jesus não falou nada a respeito disso, assim. Ele, inclusive, ele fez milagres no sábado, né, irmãos? Claro que ali ele, como judeu, ele guardava, os outros guardavam, ele guardava também. Mas, irmãos, o que acontece? Qual que é o pano, qual que é a intenção aqui? Irmãos, se o sábado estava dentro dos 10 mandamentos, é uma lei moral. E o que é lei moral costuma ficar até os dias atuais, né? Ela estaria presente. Agora nós vamos entender a mudança. O sábado ele sai da lei moral e ele passa a ser cerimonial. Agora nós vamos chegar a essa conclusão. Aqui então, irmãos, ainda o Senhor Jesus, o que ele disse aqui em Marcos 2,27? E disse-lhe, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? Olha, quando eu criei o sábado, eu criei esse dia para o homem descansar e não para o homem sofrer com o sábado, ser um peso para ele carregar. É nesse sentido que o Senhor falou. Então, o sábado foi um presente de Deus para o homem, no sentido dele poder descansar. Isso é saúde para ele, né? Louvado seja Deus. Agora, irmãos, o que acontece? Quando nós lemos Levítico 23, de 1 a 44, lá, irmãos, está embutida as 7 festas que eles tinham que cumprir, né? Começava lá com a Páscoa, aí depois tinha a festa dos pães asmos, as primícias, o Pentecostes. Então, as festas aqui escritas. Se nós contarmos, irmãos, essas festas aqui, né, de 1 a 44, o que acontece? Só a respeito das festas, a partir de começar a contar a respeito da Páscoa ali, né, o que vai acontecer? Nós vamos perceber que tem 7 sábados aqui, 7 sábados, que são dias, né, que eles chamavam de sábados cerimoniais, era feriado. Por isso que fizemos aquele estudo anterior, lá, o primeiro estudo a respeito da Páscoa, da crucificação do Senhor. O que aconteceu? O Senhor Jesus morre na quarta-feira, na quinta-feira foi o dia dos pães asmos, era um sábado, né? Esse era um sábado feriado que tinha que ser cumprido. Por isso que as mulheres cumpriram o sábado, esse sábado cerimonial. O que aconteceu? Na sexta-feira elas compraram os ungüentos, as coisas que tinham que comprar. Quando chegou no sábado, 7º dia, elas descansaram e elas foram no domingo, lá na festa das primícias, elas foram até o sepulcro do Senhor. Irmãos, a festa das primícias não é um sábado religioso aqui. O Senhor é tão perfeito com a lei cerimonial dele que ele sabia, né? Irmãos, olha a presciência de Deus, que as mulheres iriam lá no domingo. Então, no meio dessas 7 festas, as primícias não falam que é um sábado. Olha só que interessante. Então, nós entramos nesse setor de sábados cerimoniais. Ezequiel. O que Ezequiel 20, 21 fala? E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os filhos se rebelaram contra mim, e não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados. Por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor, para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? Que o povo não estava respeitando os sábados dele. Alguém pode falar, era só o sábado, 7º dia? Não. Eles não estavam respeitando o sábado, 7º dia, e não estavam respeitando os sábados, os feriados das festas também. Então entrou tudo isso num rol só. Então isso o povo estava errando e estava sendo pecado. Agora, irmãos, é o último slide para nós concluirmos o estudo e chegarmos à conclusão
por que que nós não não existe a necessidade de guardar o sábado. Levítico 23:1. Coloquei só um pedacinho aqui, mas na verdade de 1 a 10 tá de 1 a 8, mas vai de 1 a 44. Só o começo aqui para nós entendermos. Se nós entendermos esse começo, já isso infere o restante do capítulo. Então vamos lá, Levítico 23, o último slide para nós terminarmos o estudo. Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades, são os templos determinados, os moedes. Né? O Senhor estava determinando aqui. Olha só, 6 dias obra se fará, mas o 7º será sábado do descanso. Santa convocação. Tá vendo o que está acontecendo? Ele está saindo do rol dos 10 mandamentos, que era moral, e ele passou o sábado, depois aqui de Levítico 23, ele está constando como um sábado cerimonial. O 7º dia já está cerimonial. Sábado do Senhor em todas as vossas habitações. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado, nos moedes. Aí ele vai começar lá, Páscoa. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. O pessoal lá tinha que matar o cordeiro, trabalhar nesse dia, normal, né? Ali do 14 para o 15, feriado. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos, do Senhor. 7 dias comereis asmos. No 1º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É o 1º sábado. Que sábado, lá o dia que o Senhor morreu, crucificado naquela semana, esse sábado que caiu na quinta-feira. Mais 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. É o 2º sábado. Começa no 15 e vai até o 15 é feriado, primeiro, e o 21 também. E na sequência, aqui falou dos asmos, depois vai falar das primícias, e depois 50 dias lá na frente, chegando no Pentecostes. O Pentecostes, apesar de cair no domingo, era um sábado também. Era uma solenidade, né? Irmãos, então entrava no rol do sábado cerimonial. Agora, irmãos, para nós fecharmos o vídeo. Olha, o sábado, quando ele está dentro dos 10 mandamentos, é olhado para ele como uma lei moral que poderia se estender e estar sendo cumprida até os dias atuais. Só o que aconteceu? Nós percebemos que o sábado passou a ser cerimonial. Então, por isso que o Senhor Jesus ele cumpre toda a lei cerimonial, né? Com a morte, o sangue, a redenção. E o sábado? O Senhor não falou que ele é o Senhor do sábado? Nós sabemos que 6 milênios de trabalho, o 7º é o último milênio, o milênio do governo de Cristo. Por isso que ele é o Senhor do sábado, né? Então, isso tem um cumprimento também, espelhado nele, cerimonial. Por isso que nós não andamos cumprindo o sábado. E, irmãos, na verdade, o descanso, hoje nós temos ele dentro da nossa lei, né? Todas as pessoas têm direito de descansar pelo menos um dia, qualquer dia, ou no sábado, no domingo. Tem gente que trabalha por escala, mas tem um dia de descanso, não tem jeito. Isso é saúde para nós. Então, irmãos, o dia de descanso, ele é até estabelecido na nossa lei civil. Ela é tão importante que ela está lá, é necessário. Mas, irmãos, guardar o sábado como algo cerimonial, o Senhor Jesus já cumpriu, né? Na cruz, ele vem espelhando toda essa lei nele. Então, se fosse uma lei moral, nós deveríamos talvez continuar cumprindo. Mas como nós percebemos que ele caiu numa lei cerimonial, irmãos, isso nos dá a certeza de não termos mais a necessidade de cumprir isso aí. Ah, mas determinadas pessoas guardam o sábado. Irmãos, guardam. Irmãos, vamos julgar assim o guardar o sábado como algo, um pecado? Não, longe disso. Mas, irmãos, não tem
a necessidade, né, de se guardar o sábado. Tá bom, queridos? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos.